Vamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 22 de agosto de 2011. E o Marcelo Vieira estava aqui no intervalo, quase que me enforcando por causa do Adriano, porque eu falei que o Adriano era mau exemplo, e ele, como ele já defendeu o Ronaldinho Gaúcho, né, já defendeu o Flamengo aqui, ele também gostaria de continuar defendendo o Adriano. Eu vou deixar, porque senão depois a gente, né, tem que voltar para casa. Hoje é o dia das provocações aqui no Fluminense, etc. E observem vocês que o Savioli ainda nem me perguntou sobre o Corinthians, que perdeu de novo, e eu tenho certeza que ele vai me fazer essa pergunta logo mais. Eu vou perguntar, com certeza, daqui a pouco. Mas então, só para poder complementar a análise que ficou, para terminar mesmo, que eu não consegui complementar a análise, em relação ao Adriano, você realmente fez uma observação interessante. Realmente o Adriano também fugia do exemplo do jogador que chegava em campo e resolvia. Ele tinha problema fora de campo e às vezes ele não entrava em campo. Ao não entrar em campo, ele também estava tendo uma atitude que seria visto como prejudicial ao desempenho da sua equipe. De toda forma, o que eu queria deixar claro com a minha explanação é que se o Fred fizesse tudo o que ele faz, mas ele não tivesse problema corriqueiro com lesão, e ele entrasse em campo, jogasse e resolvesse, não teria motivo para toda essa polêmica, porque o próprio torcedor não ia legitimar a polêmica. A partir do momento que ele entra e não resolve, ele não tem mais o direito de fazer esse tipo de coisa, porque ele está expondo a ele mesmo, e não só a ele, mas também a imagem da instituição. Isso que é o mais importante. O André até falou em off aqui conosco, e é uma verdade mesmo. Nessa história, quem saiu mais prejudicado foi o Fluminense. Aliás, essa foi a frase perfeita, André. Realmente, quem sai prejudicado com tudo isso é só o Fluminense. Mas eu queria abordar um outro assunto com o André, porque o André falou no bloco anterior que a situação do Deco, vamos dizer assim, já é uma situação limite, ou é uma situação fim. E eu realmente ainda tinha esperança que o Fluminense pudesse aproveitar um pouco o Deco esse ano, né? E queria saber de você, enfim, pelo que você colocou, a melhor opção para o Deco agora seria de encerrar a carreira, né? Mas dentro daquilo que se poderia aproveitar dele, pelo menos algumas partidas, porque eu acho que eu gosto do Lanzini jogando, mas eu acho que nós teríamos que ter uma outra opção de criação. Eu acho que são dois jogadores que fazem a mesma função ali, né, que é a função de ligação. Será que a gente não consegue aproveitar o Deco nem um pouquinho mais esse ano, para ele ter vamos dizer, uma saída honrosa e quem sabe até campeão brasileiro? Olha, Savioli, é difícil. Porque a situação é fim, sim. Infelizmente, porque eu acho o Deco um jogador muito habilidoso, ele é muito técnico. Se ele não se machucasse como ele se machuca, ele ia nos ajudar demais. Mas, infelizmente, eu acho que não vamos contar com ele como gostaríamos de contar. Sim, seria muito importante para ajudar o Lanzini, porque eu não conto com o Souza e eu acho que a maior parte da torcida também não conta. Então, o Deco, sim, ia poder ajudar demais. Vamos torcer para ele fazer mais uns 3, 4 jogos e poder nos ajudar, pelo menos a chegar na Libertadores. Eu ainda estou pensando no título, que dá. A gente tirou um ponto, podemos tirar mais 3 quarta-feira. Então vamos ver se ele nos ajuda, pelo menos de 3, 4 jogos lá no final, a dar esse gás final. Hoje a gente tem que esperar que o Lanzini seja um Conca, né, de 2010, ou seja, que jogue todas as partidas, pelo menos as partidas daqui para frente. Pois é, mas o complicado é que o Lanzini só tem 18 anos. E todo mundo acha que todos os caras que chegam no Fluminense tem que ser tipo um Neymar, tem que ser tipo um Pelé. Não é assim. Às vezes dá caldo, às vezes não dá caldo. E o problema é que a torcida do Fluminense ela não tem muita paciência com a prata da casa. Com o Lanzini vai ter, porque ele veio de fora. Ele é jovem, mas ele veio de fora. Se fosse o Wallace, tomara que tenha paciência com o garoto. Porque ele, quando entrar no lugar do Mariano, ele vai jogar. E não vai sair mais, porque eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado. Mas o Lanzini é um garoto que, fazendo esse trabalho que nós já debatemos, trabalho de reforço, ele vai render muito e eu acho que ele vai jogar sim em todos os jogos. Eu acho que não vai ter nenhum problema, não. Você falou em prata da casa, o Wallace, caso haja eventualidade dele precisar substituir o Mariano, está próximo, eu vi até um começo de partida, alguns minutos que ele jogou uma partida, ele jogou muito bem. Está pronto para desempenhar, para substituir o Mariano no mesmo nível? Está pronto para substituir o Mariano e ficar no lugar do Mariano. Eu não vejo como o Wallace entrar e sair mais. Só se o Abel não quiser deixá-lo ali. O Abel tem que bancar. É preciso que o treinador tenha horas que ele banque o jogador. E ele precisa bancar o garoto. Ele tem que jogar. E ele vai jogar.
Bom, está aqui o André dando 2 declarações bombásticas. O Wallace, quando entrar, barra o Mariano. E o Deco, infelizmente, a probabilidade dele voltar é quase zero, podemos Sim, dizer quase zero. assim. Então, realmente, são 2 coisas bombásticas. Mas vamos tratar de mais um assunto bombástico que nós tratamos aqui toda segunda-feira. Vieira, e o Corinthians? Lá veio ele com a pergunta derradeira. Enfim, o Corinthians realmente está passando por um momento muito ruim no Campeonato Brasileiro. Eu falei aqui em algumas oportunidades que seria normal o Corinthians ter momentos de irregularidade na competição, porque o próprio Fluminense, quando foi campeão, teve momentos ruins no campeonato. O Campeonato Brasileiro é muito longo e todo time vai ter o seu momento que não vai jogar tão bem assim. Mas o momento do Corinthians ruim já é muito longo, porque se você for fazer uma recuperação da tabela, já tem 8 partidas que o Corinthians fez, as últimas 8 rodadas, o Corinthians pontuou apenas 8 pontos. Foram só 8 pontos. 8 pontos em 8 rodadas é um desempenho muito ruim. E 8 rodadas já não é um curto prazo. 8 rodadas já mostra que o time está numa fase descendente do campeonato. Isso preocupa a partir do momento se o Flamengo começar a evoluir no campeonato. Preocupa você, porque quem se preocupa com o Flamengo e com o Corinthians é você. Eu não quero que ninguém dispare nesse campeonato, porque como o André disse, eu também espero que o Fluminense ainda possa dar a reviravolta e correr atrás. Então, se alguém dispara, já começa a ficar um pouco mais complicado. Ainda bem que ontem o São Leandro Damião fez um gol de bicicleta que conseguiu segurar um pouquinho esse ímpeto do Flamengo. O Flamengo já tinha sido goleado no meio da semana, o Thiago Neves se machucou, então todos os santos estão conspirando para o Fluminense, sabe? Olha, graças a Deus. Aliás, o Flamengo, eu vou elogiar o Flamengo hoje de novo, porque na semana passada, eu não sei, teve alguém, eu não sei onde, se foi numa rede social, se foi no Orkut, que falou, Savioli só falou do Flamengo no programa, que não sei o quê. Enfim, eu falei do Flamengo na segunda-feira passada, o Flamengo tomou de 4, o Atlético Goianiense perdeu. Gente, olha só, não há a menor possibilidade do Flamengo não ser campeão brasileiro esse ano. Vamos colocar isso na cabeça. Ronaldinho Gaúcho está numa excelente fase. O Thiago Neves não jogou ontem. Se tivesse jogado, o Flamengo não perderia para o Internacional. Então vamos nos preparando para aturar a mulambada. Entendeu? Porque no final do ano eles vão estar. Cara, a gente tem que falar a verdade aqui. Não, Arthur, como é que você avalia esse time do Flamengo? Até questão tática mesmo, eu até falo que o Flamengo, a estratégia do Luxemburgo é a seguinte, é botar uma linha de 5 na frente daquela zaga ruim que ele tem, né? E liberar o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho para encostarem no atacante. Estava funcionando, eu fiquei de dar estratégia aqui, acabei que eu não dei estratégia, mas alguém deve ter descoberto, né? Primeiro, acho que você tem que estar zicando o Flamengo, né? Porque senão o pessoal lá do Orkut vai pedir para você passar no isopor. E outra coisa, o time do Flamengo... Já que você lembrou do isopor, um abraço para a galera do FFC, que com certeza vai estar nos acompanhando, não que o programa não é ao vivo, mas vai estar nos acompanhando daqui a pouco. Vai, com certeza. O pessoal do isopor sempre nos acompanha. O time do Flamengo é um bom time, mas também acho que a defesa do Flamengo é fraca, igual a nossa. A nossa defesa também é muito fraca. E o Luxemburgo é um bom treinador, mas o fato do Thiago Neves não estar jogando, eu acho que o Flamengo vai cair um pouco de produção. E o Ronaldinho, que vem bem, não sei se vai segurar esse campeonato todo, do jeito que ele está jogando e jogando bem. Porque ele estava atuando antigamente, ele está num nível bom. Para o Brasil, um nível muito bom. Então, o Flamengo é um time, sim, que tem que ser batido. Porque eu acho que o Corinthians está nessa fase ruim, mas o Flamengo não chegou na fase ruim. Ele podia estar jogando mal, mas ele estava ganhando. Ou então ele empatava. Mas agora não. E ele está perdendo. Ele levou uma surra. Empatou com o Internacional com 1 a menos em campo, que foi lá buscar o resultado. Então agora tem o Vasco domingo. Então, o Vasco eu acho que tem grandes condições de segurar um pouco o Flamengo. E eu acho que a arrancada que ele falou vai ser o pessoal lá de trás que vai dar uma arrancada. Será? Acho. Será que é um time que veste as cores verde, branco e grenado? Tem chance, mas a partir do momento em que o treinador ajude, que quem está dentro de campo ajude, e quem está fora de campo dê o suporte para o treinador tomar as atitudes que tem que tomar. Será que o problema está mais nessa questão de quem está fora de campo? Não digo nem só o suporte, mas dar um suporte principalmente de autoridade e de disciplina para o time, Vieira? Bom, hoje quem está fora de campo, eu acredito que não seja tanto problema, porque o Fluminense supriu com o vácuo de poder que tinha nas Laranjeiras, desde que ficou sem o vice de futebol, sem o coordenador.
Hoje o Marcelo Teixeira entrou na gerência de futebol e é uma pessoa muito capacitada. Eu tive uma pequena oportunidade de conversar com o Teixeira, eu até citei isso na minha coluna, e o Teixeira me passou uma impressão muito positiva. Gostei muito do que ele falou, eu vi que é um cara que está trabalhando muito, ele é um pouco avesso às câmeras, à publicidade, ele é mais aquele homem do trabalho, mas eu acho que ele consegue dar esse respaldo legal para o time dentro de campo. E também tem o Sandrão, que queira ou não é uma figura polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele pelo menos está dando a cara a tapa, ele está dando a cara para bater, e você vê que no dia a dia os jogadores passaram a gostar um pouco dele, ele faz um pouco aquele perfil meio boleiro, meio Alcides Antunes, mas os jogadores estão demonstrando, pelo menos nas suas declarações, a gente também não sabe o que passa no interno, né? Mas nas declarações dele estão gostando. Mas, André, você fez um comentário que me deixou com um ponto de interrogação na cabeça. Você falou se o treinador ajudar. Você acha que o Abel não está ajudando? Não, acho que ele está atrapalhando, até por ele deixar em campo o Gum jogar, ele está deixando em campo o Fred, ele não está fazendo as substituições corretas. Entendeu? Eu acho que isso ele tem que rever, porque o Fluminense ainda tem uma chance de conquistar algo a mais nesse campeonato. Mas se ele não mudar, e se quem jogar também não ajudar, ele não tem como. Entendeu? O pessoal que entra em campo que resolve, essa é a verdade. Mas o treinador, ele tem o poder de escalar, o poder de substituir. E ele tem que fazer isso. Não dá mais para o Gum jogar na zaga do Fluminense. O erro de ontem foi demais, foi a gota d'água. Entendeu? Porque ele não está rendendo como ele rendia antigamente, porque ele é um cara fraco que tinha uma fase boa. Agora ele é um cara fraco numa péssima fase. Então, complica. E o Digão tem que ser o titular desse time. O Edinho tem que ir lá para a zaga. O Valência ser o volante. E o Bob não pode mais jogar no Fluminense, infelizmente. Eu, tecnicamente, acho que ele é muito bom jogador. Mas ele está queimado com a torcida. Você iria na zaga de Digão? Digão e Edinho. Digão e Edinho. E o Leandro Eusébio quando voltar, com 3 zagueiros. Eu iria assim. Me diz uma coisa, agora falando sério, na semana passada eu apontei, eu tenho muito cuidado para chegar a apontar algum time como favorito. Ou seja, favoritos podem existir vários, né? Para mim, o primeiro favorito que pintou realmente foi o Flamengo, né? O Flamengo mostra um padrão de jogo, tem algumas peças de reposição, embora as principais peças do Flamengo, ou seja, Thiago Neves, Ronaldinho, Léo Moura e agora até o Júnior César, que eu acho muito importante, porque o Flamengo não tinha lateral esquerda, era um negócio problemático aquilo ali, que hoje se tornaram as principais peças, não tem peça de reposição. Eles têm peça de reposição para as outras posições. Ali na cabeça de área tem um monte de gente, né? Mas fora isso não tem. Então tem algumas deficiências. Mas apesar disso, eu acho que é um time que realmente tem consistência para brigar pelo título. Ou seja, para mim é um dos favoritos, o primeiro dos favoritos ao título. Para você, o Flamengo é também um dos favoritos ao título? Existem outros? Quem é que pode surpreender e por quê? Olha, o Flamengo é sim um favorito, por isso que eu disse que ele é o time a ser batido. Eu acho que em campo ele está apresentando um futebol muito melhor que o do Corinthians, mas quem vem jogando bem é o Vasco. Eu acho que o Vasco tem um elenco melhor que o do Flamengo. Pode suprir esse problema de contusão, de suspensão. E o Flamengo, que até então não estava tendo problema, até porque de ordem médica o Flamengo tem médicos muito bons, o DM do Flamengo é muito bom, então funciona. E o Vasco tem um time muito bom também. E o Ricardo Gomes está fazendo um trabalho excelente no Vasco, que eu até gosto muito dele, porque quando eu era garoto, ele era um dos zagueiros que eu gostava quando eu jogava, daquele time tricampeão, né, do campeão brasileiro, que eu tive o prazer de ver. Então, eu acho que... Grande ídolo, Ricardo Gomes. Vi esse time nascendo em 83. Eu já estava com 10, 11 anos, eu acompanhei bem esse time, eu ia muito ao Maracanã. E o Ricardo Gomes era um excelente zagueiro. E está sendo um ótimo treinador, um trabalho muito bom, que ele resgatou ali o Vasco, que estava muito mal no início do ano. Então, eu acho que esses dois têm chance. Eu acho que o Palmeiras não tem a menor chance. O São Paulo, acho que uma pequena chance. E o Corinthians, que são os três que estão brigando. Acho que o Botafogo vai brigar por uma Libertadores, e nós, o Inter, que podemos dar arrancada. Ah, sim, eu ia te perguntar justamente isso, se o Fluminense, óbvio, mas aí também o Inter, né, que o Inter volta o Oscar, né, que vai dar uma levantada na qualidade. E esse Damião está jogando muito bem, muito bom jogador. Que golaço ontem. Belo gol, né? Vibrei muito com o gol. Eu vibrei muito também. Você vibrou, Vieira, ou não vibrou? Vieira, não vibrou, né? Não vibrou, não. Você vibrou, Vieira?
Você não tem noção do quanto eu vibrei. Meu primo estava dormindo na cama lá no meu quarto, eu estava acompanhando o jogo, e quando saiu o gol, eu acordei o pobre coitado que tinha voltado de uma viagem. Ele falou, o que foi? Foi gol do Inter. Ele começou a pular e a vibrar também, acordou já pulando, comemorando o gol contra o Flamengo. Mas até complementando um pouco essa análise toda que o André fez, e para poder citar também o exemplo do Inter, quando o Inter tem um Oscar, isso aí eu acho impressionante o trabalho que faz o Inter de peneirar grandes revelações e grandes jogadores. Por quê? Porque o Oscar, ele era do São Paulo, ele pertencia ao São Paulo, o Inter foi lá e buscou o Oscar, e hoje a gente vê o Oscar quase uma realidade. Pelo menos ele foi o primeiro jogador na história do Campeonato Mundial Sub-20 a fazer 3 gols numa final de campeonato. Então, o Inter faz um trabalho muito bom quanto a isso. Recuperando um pouco só o assunto. Vieira, eu vou deixar para você recuperar o assunto no próximo bloco, porque esse, infelizmente, já está com os segundos contados. Tá? Nós mandar para o isopor. Voltamos em seguida com o terceiro bloco do Fluminense.